a sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir. Tá? Então, o que essa questão está falando? O sol bate em uma pessoa, em um poste, e acaba gerando uma sombra. E o que a gente sabe é que essa sombra ela acaba sendo proporcional, porque essa questão é uma questão de conteúdo de semelhança de triângulos. Tá? Por quê? Deixa eu mostrar para você. Vamos encontrar a altura desse poste. Por quê? O enunciado nos dá a altura da pessoa e o tamanho da sombra da pessoa. A questão não nos dá a altura do poste, nos dá só a sombra do poste. Então vamos achar a altura desse poste, não é? Então o primeiro passo é encontrar a altura do poste. Veja a ilustração aqui, tá? O sol está batendo aqui, ó, meio de lado, e aí nós temos aqui a pessoa, e aí o sol bate e passa por cima da cabeça dela, mas o corpo dela acabou formando uma sombra de 60 centímetros. De modo semelhante, o sol bateu no poste e acabou também formando uma sombra, só que essa sombra agora é de 2 metros. O que você precisa prestar atenção nessa questão? O enunciado diz que a altura é 60 centímetros. Desculpa, não a altura, mas a sombra da pessoa é de 60 centímetros. Só que, note, essa sombra está colocada em metros, 2 metros. Essa altura está colocada em metros, que é 1,8 metros. Então, a sombra também precisa ser colocada em metros. Tá? 60 centímetros é a mesma coisa que 0,60 metros. Então, você não pode cair nesse erro de não fazer a conversão. Nós temos que colocar tudo na mesma medida. Se começou falando em metros, coloca tudo em metros. Como já tinha duas medidas em metros, eu peguei a única que estava em centímetros e transformei ela em metros. Tá ok? Então, vamos lá. Continuando a nossa questão. Vamos descer aqui. Isso aqui nós temos uma semelhança de triângulos, porque o sol está batendo e a sombra ela vai ser proporcional. A sombra que está aqui é proporcional a essa altura na mesma medida em que essa sombra é proporcional a essa altura, porque o sol está batendo neles no mesmo instante, tá certo? Então isso aqui é uma igualdade de triângulos, de modo que quando eu pegar essa medida, que é a altura, dividida pela sombra, vai ser igual a essa outra medida, também dividida pela sua sombra. Por isso que a gente fala que é semelhança de triângulos, porque nós temos um triângulo aqui, certo? E aí a gente pode pegar essa medida e dividir pela outra, porque a gente vai encontrar o mesmo valor, tá certo? Então tá, qual é a altura da pessoa? 1,8 metros. Lembra, 1,8 e 1,80 é a mesma coisa. Então, a altura da pessoa, dividido pela sua própria sombra, que é 0,6, vai ser igual à altura do poste dividido pela sua própria sombra. Então, altura dividido pela sombra vai ser igual a outra altura dividida pela sua sombra. Para facilitar, a gente vai multiplicar por 10 em cima e embaixo, né? Em cima e embaixo, para acabar com essa vírgula. 1,8 vezes 10 dá 18, 0,6 vezes 10 dá 6, ok? Existe mais de uma forma de resolver isso aqui, mas eu vejo que essa conta dá para ser resolvida. Quanto que é 18 dividido por 6? Dá 3. Então, 3 igual a x sobre 2. Agora sim nós podemos achar a altura do poste, porque 3 é como se fosse 3 sobre 1. Nós temos aqui uma igualdade de frações, multiplica cruzado. 1 vezes x, x. 3 vezes 2, 6. Então, veja, acabamos de descobrir que esse poste tem 6 metros de altura. Como que a gente fez isso? Usando semelhança de triângulos. E aí, então, a gente agora vai ver o que está na segunda parte do enunciado da nossa questão. Subindo aqui, veja só. Ele fala que mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros. Espera aí, a sombra do poste não era 2 metros?
Se ela diminuiu 50 centímetros, a gente já sabe que essa sombra vai ser de 1,5 m, né? E aí, como é que ficou a sombra da pessoa? Porque ela diminuiu também, né? Quanto mais o sol fica mais perto, indo para cima da pessoa, menor fica a sombra. Então vamos analisar a nossa próxima situação. O sol andou, né? Chegou um pouco mais para perto das pessoas e acabou acontecendo o seguinte, ó. A pessoa continua tendo 1,80 m, né? Essa sombra dessa pessoa agora aqui, eu não sei que sombra é essa, tá certo? Vamos dizer que essa sombra dessa pessoa mede y, tá certo? Que eu não sei que sombra é essa ainda, tá bom? Porque deu uma diminuída aí. Aqui onde era 2 metros, já não é mais 2 metros. O próprio enunciado da questão disse que essa sombra diminuiu 50 centímetros. Então, essa sombra é de 1,5 m. E aqui, que é essa medida que eu não conhecia, agora eu posso apagar isso aqui e colocar no meu desenho o número 6. Tá certo? Então, vamos ver o que mudou do desenho anterior para esse daqui. A altura da pessoa não muda. A sombra da pessoa acabou mudando, porque o sol andou. A gente não sabe que altura é essa ainda. O poste, que era o valor x, a gente já sabe que agora o poste mede 6. E o enunciado diz que a sombra diminuiu 50 centímetros. Então, a sombra agora é só de 1,5 m. Tá certo? Então, de novo, nós vamos usar a semelhança de triângulos, que é o que? A gente vai pegar a altura da pessoa dividido pela sombra dela, que vai ser igual à altura do poste dividido pela sombra do poste. Como é que isso vai ficar? Vai ficar assim, ó, 1,8 dividido por y, né? Esse dividido por esse, vai ser igual a 6 dividido por 1,5. Então, altura dividido pela sombra de novo. Tá? Aqui nós temos como eliminar essa vírgula, como? Multiplicando por 10. Multiplica por 10 em cima e embaixo. 6 vezes 10, 60. 1,5 vezes 10 dá 15. Essa conta, de novo, ela é exata. 60 dividido por 15 dá 4. Então, veja, o lado de cá ficou do mesmo jeito. De novo, nós temos uma igualdade de frações. Então, multiplica cruzado. Ó. Y vezes 4, né, vai dar 4y. Tá? Eu acabei não colocando aqui, eu vou colocar aqui do lado. Ó. 4y, que vai ser igual a 1,8 vezes 1, vai dar o próprio 1,8. Correto? O 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, y vai ficar igual a 1,8 dividido por 4. Eu preciso eliminar essa vírgula. Então, multiplica por 10 em cima e embaixo. 1,8 vezes 10 dá 18. 4 vezes 10 dá 40. Tá? Quando eu chego aqui, eu vou dividir. Tá? Tem que fazer aquela divisãozinha mesmo que a gente está habituado. Ó, 18, né, dividido por 40. É isso? Aí não dá, coloca o 0, vira 180. E aí você vai fazer a conta e você vai encontrar 0,45. Ou seja, a sombra da pessoa agora terá uma medida de 0,45 metros. Mas vejamos aqui o enunciado. Mas espera aí, não tem 0,45 metros aqui nas respostas. Sim, mas 0,45 metros é a mesma coisa que 45 centímetros. Isso significa que a letra B é a resposta correta. Só para recapitular a questão, o que a gente fez? Usou semelhança de triângulo duas vezes. Primeiro, para achar a altura do poste. Aí esse poste ficou com uma nova sombra. A gente usou de novo semelhança de triângulos para achar a nova sombra da pessoa. Tá? Note, a sombra do poste diminuiu, logo a sombra da pessoa vai diminuir também. Tá certo?